Te pedir, Senhor, no nome santo do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode sentar. Queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21. Livro do Apocalipse, capítulo 21. E eu queria hoje, dentro da nossa temática, pensar com você nesse dogma, sola escritura, que a gente tanto tem enfatizado ao longo desse primeiro trimestre, numa perspectiva histórica, mas talvez uma perspectiva histórica um pouco diferente. Vamos ler o texto. Apocalipse 21, de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está tudo feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. Ao vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Pai querido, uma vez mais rogamos ao Senhor que fale conosco e que a tua palavra, ó Deus, ministre o nosso coração em nome e por amor de Jesus. Amém. Sola Escritura, uma perspectiva histórica. Sola Escritura. Esse aspecto da teologia reformada diz respeito ao lugar da Bíblia na fé cristã. Sola Escritura significa que nós entendemos que a Bíblia tem um lugar único na nossa fé, na nossa caminhada, no nosso entendimento, porque ela se apresenta como nossa única regra de fé e prática. Portanto, a Bíblia, por assim dizer, no entendimento da teologia reformada, o referencial teológico primaz da fé cristã, de onde provém todo o bojo da nossa doutrina. No entanto, além dessa questão teológica, existe paralelo à teologia uma questão histórica existencial. Por quê? Porque a fé cristã ela é descrita ao longo da história por meio de fatos, experiências, narrativas, enfim, por várias situações vividas e vivenciadas por diversas pessoas, em contextos diferentes, em momentos diferentes da história, e isso tudo está contido na Bíblia. Ou seja, o material que a gente tem como base para elaborar nossa teologia é, antes de qualquer outra coisa, um material histórico. A palavra Bíblia vem do grego biblios, que é o plural de biblion. Biblion é a palavra grega para livro ou rolo. Então a Bíblia, o nome que ela tem para nós, ela é um livro de livros, um livro de histórias, um livro que contém várias histórias. E como toda história, tem um começo, um meio e um fim. Apesar da Bíblia reunir várias histórias e vários livros, a mensagem bíblica como um todo, ela tem um começo, um meio e um fim. E qual que é, então, a história que a Bíblia conta? A história que a Bíblia conta, ela pode ser basicamente descrita em três coisas. Primeiro, a Bíblia conta a história de Deus. Quem é Deus? O que Deus faz? Como que Deus faz? Por que Deus faz? Sobretudo, o que Deus faz? O livro de Gênesis ocupa um lugar fundamental no entendimento, porque, uma vez mais eu digo algo que tenho dito e insistido muito: Gênesis não é um livro de ciências. Gênesis não tem nenhuma pretensão de esclarecer para nós um método. Gênesis tem a pretensão de nos apresentar Deus como tal. Por isso que ele começa dizendo: existe um princípio,
básico, fundamental e elementar no entendimento. Deus é criador. Deus é criador. A Bíblia começa, em princípio criou Deus. Se a gente tira essa frase da Bíblia, tudo que vai vir pode ser relativizado. Então a primeira coisa que a Bíblia deixa claro para nós é a história de Deus. E mais do que essa história quase que subjetiva, porque muito se fala sobre como que aconteceu o Gênesis, a criação e tal coisa, a gente percebe esse Deus agindo e se revelando de diversas outras formas. É por isso que a Bíblia também conta, num segundo momento, a história da humanidade. Dentro da história de Deus, de quem Deus é, a Bíblia conta para a gente que Deus criou a humanidade. Então a Bíblia também conta a história de quem nós somos, o que a gente faz, por que a gente faz, como que a gente faz. Juntando essas duas coisas, a Bíblia então vai contar a história de Deus e da humanidade. Porque se a Bíblia fosse reunir toda a história, desde a criação até aqui, cá entre nós, não precisa nem ser muito inteligente para saber que a gente não seria capaz de mensurar isso. Então, trazendo nuances, fatos, episódios históricos, a Bíblia reúne uma só história, a história de Deus e a humanidade. Onde é que essa história começa? O que ela descreve? Como a história vai sendo contada? E ela é contada, como eu disse no começo, sobretudo através de episódios históricos por meio dos quais Deus se revela. Segundo, como Deus se revela ao longo da história, por meio de cada episódio, cada aparição, cada palavra, cada ensinamento. E também através das experiências que essas pessoas viveram com Deus em cada episódio. Mas a gente sabe muito bem que se a gente parasse por aí seria fácil. Então a gente tem aqui resposta para todas as perguntas, mas a verdade é que a gente tem muito mais pergunta do que resposta. Essa história, ao ler a história, não fica suficiente para nós aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente pergunta. Por que isso? Porque, queridos, nós olhamos para a história para tentar responder as perguntas do presente. Isso é em tudo. A gente olha para trás tentando entender um pouquinho o que está acontecendo agora. Mais do que isso, nós estamos o tempo todo tentando entender o presente para a gente poder imaginar o futuro. E por que a gente está imaginando o futuro? Para tentar melhorar um pouco a nossa condição do passado. Então é um exercício constante de uma percepção histórica que abrange todo esse bojo. E quando a gente fala disso tudo, ou seja, quando a gente observa a nossa história, perspectiva do passado, elaboramos aqui os dilemas da vida presente e imaginamos o dia de amanhã, nós percebemos algumas verdades muito simples, porém extremamente complexas. Primeiro, nós não temos resposta para tudo que aconteceu lá atrás. Nós não temos resposta. Pior do que isso, nós não conseguimos entender tudo que está acontecendo agora. E ainda mais, nós não conseguimos determinar o que vai acontecer daqui a pouco. E isso gera uma inquietação enorme. Isso gera uma ansiedade quase que sem fim. É por isso que eu e você temos uma necessidade em comum. Nós precisamos de algo que nos oriente nisso tudo. E é por isso que sola Escritura, ou só a palavra, somente a palavra, pode nos ajudar. Porque isso aqui é um instrumento de Deus para se revelar para nós. Aquilo que é possível que a gente acesse, que a gente compreenda, que a gente possa, enfim, elaborar, está aqui. E é interessante quando a gente olha para cá, porque nós estamos lendo um texto de Apocalipse, e o livro do Apocalipse é conhecido como o livro que conta o fim da história, né? A conclusão da história. Importante a gente lembrar que a palavra fim, no seu entendimento, na sua terminologia, ela tem a ver primeiramente com finalidade, para depois fazer sentido como fim, como conclusão. A palavra fim na Bíblia ela tem a ideia de nos mostrar o propósito das coisas. A
pouco tempo eu falei aqui sobre a importância escatológica do Evangelho. Eu expliquei o que significa essa finalidade. Então o Apocalipse, que significa, na tradução direta do seu termo, revelação, é um livro muito importante e ocupa um lugar fundamental no nosso entendimento desse dilema do tempo. Por que isso? O Apocalipse tem um assunto central. E o assunto central do livro de Apocalipse é justamente Jesus e a igreja. Aquele dilema histórico que eu acabei de abordar. A história de Deus, a história da humanidade, como que isso se encontra. E o Apocalipse traz para a gente o ápice disso. E isso, queridos, contradiz um mito que circula por aí, dizendo que o Apocalipse é um livro misterioso, dizendo que o Apocalipse é um livro cuja mensagem, a parte dela é oculta, ou coisa do tipo. Não, muito pelo contrário. O Apocalipse é uma revelação de Cristo para a sua igreja, no sentido de alinhar a mensagem das Escrituras, tudo aquilo que foi revelado até então, com a perspectiva através da qual Deus está, entre aspas, vendo o que está acontecendo. Ou seja, apesar de ser um livro carregado de símbolos, de simbologia, a verdade do livro do Apocalipse está detalhadamente clara. A igreja está absolutamente sob o governo de Deus. E para a gente entender isso, a gente tem que lembrar um pouquinho do contexto histórico do Apocalipse. No ano 64, aproximadamente, Nero, o imperador de Roma, tem aquele episódio famoso do incêndio de Roma, e ali começa uma grande diáspora. Os judeus ali, melhor, a igreja ali que habitava, que morava, que estava estabelecida ali em Roma, ela é perseguida. Nero tinha um álibi, porque de todos os bairros de Roma que pegaram fogo, o único bairro que não pegou fogo foi o bairro dos cristãos. Então, logicamente, foi esse povo que tacou fogo em Roma. Mas a gente sabe, a história mostra para a gente que não foi muito bem assim. Acontece que ali começa uma grande perseguição. Nero, então, acaba suicidando na sua loucura e assume um império um homem chamado Domiciano, que era mais sanguinário do que Nero. E Domiciano, por volta do ano 90, entre o ano 90 e 95, ele então entende que não adiantava ficar perseguindo a igreja, ele precisava ir direto no cabeça, e no entendimento dele o cabeça era o último apóstolo de Jesus que estava vivo, a saber, João. Então ele pega João e por volta do ano 95 ele exila João então na ilha de Patmos, e lá João tem a revelação do Apocalipse. Então note que o contexto histórico mostra para a gente uma igreja perseguida, uma igreja bombardeada, uma igreja que quase acabou. E nesse momento de tensão, nesse momento de apreensão, o Senhor então traz o livro de Apocalipse mostrando: eu estou no governo da história. E ele então abre os olhos para a igreja da perspectiva através da qual Deus está vendo. Então a Escritura passa a fazer sentido em todo o seu escopo. Agora, esse texto que a gente leu apresenta para nós algumas verdades importantes sobre Deus, que a Escritura toda esclarece para nós de modo muito detalhado. E nesse texto a gente pode perceber, primeira delas, Deus está aquém da história. O versículo 1 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. A narrativa bíblica mostra para nós que Deus é um ser eterno. E eternidade, queridos, não é uma coisa que nunca acaba. O nome de uma coisa que nunca acaba é infinito. O que é eterno não é que nunca acaba. Eterno é aquilo que não tem começo, nem meio e nem fim. Eterno é uma coisa que é. E a narrativa bíblica conta para nós que existe um Deus que é eterno e que cria as coisas. Então está implícito no texto de Gênesis e recuperado aqui na introdução dessa perícope que a gente está trazendo, que antes de haver tudo o que há, Deus já era. Deus já existia. A história, bem como tudo que pode ser visto, tocado, medido, acessado de alguma forma, está para nós, não para Deus. Deus é um ser totalmente outro.
existe numa realidade totalmente outra e age por meios totalmente outros. Isso tem a ver com a nossa vida cotidiana, queridos. Porque a gente, às vezes, assim como a igreja que se viu bombardeada de uma série de perseguições, enfim, de abalos, a pergunta que cabia é: onde é que está Deus? Então a primeira verdade que a gente tem que lembrar é que Deus está antes disso tudo acontecer. Deus está muito aquém. Deus trabalha de uma forma que a gente não acessa, que a gente não entende. Agora há uma segunda verdade nesse texto. Deus está aquém da história, mas Deus também é autor da história. É por isso que o livro de Gênesis conta para a gente que Deus passou a criar isso, criar aquilo outro. Cria o ser humano e começa uma história, e essa história vai sendo desenvolvida, e Deus chama Abraão, e Deus forma um povo, e esse povo, ele passa por várias tribulações, e Deus manda profeta dizendo: a coisa está tudo bem, apesar disso tudo eu estou no governo, e de acordo com os apóstolos, na plenitude dos tempos, o próprio Deus entra na história, e Ele vive entre nós, e Ele faz tudo o que fez entre nós, e Ele morre na nossa história, e Ele ressurge na nossa história, e Ele inaugura um novo tempo, o tempo da igreja, e a igreja começa, a igreja se fortalece, e a igreja começa a ser perseguida, e a igreja sofre, a igreja quase acaba, e a história continua. E o que João está vendo agora é novo céu e nova terra. Deus é autor da história. E isso também tem a ver com a nossa vida, queridos. Porque por mais absurdo que possam ser os fatos que estão acontecendo na sua vida, a caneta que escreve a história, ela não está na nossa mão, queridos. Ela está na mão de Deus. Deus é autor da história. Olha o que diz o versículo 6, a parte A. Disse ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A nossa história, ela só tem uma direção. Ela vai para Deus. Ela vem de Deus e ela vai voltar para Deus. Há uma terceira verdade nesse texto. Deus está aquém da história. Deus é autor da história. Mas era maravilhoso a gente perceber que Deus se fez parte da história. E o livro do Apocalipse vai lembrar a gente no versículos 2 até o versículo 4. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ele usa essa alegoria para falar de Jesus Cristo, aquele que espera a sua noiva, a sua igreja. E ele diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Deus está aquém da história, Deus é autor da história, mas mais do que isso, a Bíblia conta a história de um Deus que nasceu na nossa história. Um Deus que saiu da eternidade, entrou no tempo para nos tirar do tempo e levar para a eternidade. Isso significa que, por mais absurdo que pareça, esse Deus que nasceu de uma mulher, esse Deus que viveu numa família, que sofreu todos os processos da humanidade, alegria, dor, tentações, frustrações, que se tornou vulnerável à fragilidade da vida, que ficou doente, que sangrou e que morreu, não foi limitado pela morte. Ele ressurgiu. E mais do que ter ressurgido, ele subiu aos céus. E mais do que isso, ele contraria toda a lei da história, da física e da possibilidade humana, dizendo: eis que estou convosco. Não é estarei, estou convosco todos os dias, porque Ele é Deus conosco, Emanuel, através do Espírito Santo. Então Deus se fez parte da história como ser humano, mas Deus continua fazendo parte da nossa história, porque Ele habita dentro de nós. E quando o Apocalipse diz: eis o tabernáculo de Deus, Deus habitará, enxugará toda lágrima, toda dor, ele está dizendo de um Deus que é, como Jesus Cristo disse no Evangelho de João capítulo 16, o Consolador. Aquele que interage conosco, aquele que sabe exatamente como a gente está elaborando os dilemas da vida,
e que traz para a gente uma perspectiva dizendo: isso tudo vai acabar. E até isso tudo acabar, eu estou com você. Mais do que isso, a Bíblia ainda conta para a gente de um Deus que extrapola a história. Deus se fez parte da história, mas Ele extrapola a história. Olha o versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Isso significa que por mais que João e toda a igreja naquele contexto histórico olhasse e falasse assim: acabou, não tem mais jeito, Domiciano acabou com todo mundo, nós não temos mais contato com João, as igrejas estão sem pastor, o povo está com medo. Deus chega e fala assim: eu vou fazer novas todas as coisas, escreve, porque é fiel e verdadeiro. Isso significa que quando a nossa vida é encurralada pelos fatos históricos que nos cercam, Deus vem para mim e para você e diz: não acabou não, não acabou não. Nós acabamos de presenciar o batismo do Gustavo aqui com a Sirlene, e essa menina é prova de que Deus pode fazer novas todas as coisas. Deus mudou a história dessa menina. Vocês perceberam que não tinha aqui, às vezes, como a gente vê, toda uma família. Isso dá para você imaginar um pouco a história dessa menina. Mas ela trouxe nas mãos o que ela tinha de melhor, o seu menino, e ela apresenta esse menino porque ela acredita que Deus pode extrapolar a história dela através da vida desse menino. E é assim que nós temos que ler o Apocalipse e ler a nossa história. Deus extrapola os fatos que nos cercam. Deus faz novas todas as coisas, queridos. Por último, estamos falando de um Deus que está aquém da história, que é autor da história, que fez parte da história, que extrapola a história, mas o versículo 7 nos diz que Deus vai além da história. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Queridos, a Bíblia nos diz que nós que cremos em Jesus somos mais do que vencedores. A fé cristã, ela é histórica porque ela é construída ao longo da vida, é dia após dia. Mas ela é também transcendente, porque ela aponta para uma realidade que vai além disso aqui. O apóstolo Paulo nos lembra que se a nossa esperança acerca dessa vida se limita, melhor dizendo, apenas a essa vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deixa o Espírito Santo falar uma coisa aqui para você. Existem 3 categorias de tempo, de pessoas que desfrutam do tempo. Existe Deus, que é eterno. E existe a humanidade, que é cronológica. E existem os crentes, que são kairósticos. O neologismo aqui, não existe essa palavra. Foi uma palavra que eu encontrei para dizer que nós somos aqueles que não estão mais limitados pela histórica cronológica, mas ainda não atingimos a eternidade. Acontece que a nossa vida não se limita a cronos. Ela é a vontade de Deus. Kairos, o tempo kairos é o tempo eterno encontrando o tempo cronológico. É a vontade de Deus vindo fazer sentido para essa história cronológica aqui. E nós somos aqueles que estão ainda numa linha de tempo cronológica, mas cuja vida não termina quando o coração para de bater. Pelo contrário, começa. Porque nós somos mais que vencedores. Existe algo além para nós. Porque a gente está falando de um Deus que suplanta toda a nossa realidade. Nós estamos falando de um Deus, queridos, que nos orienta por meio de uma palavra que é viva e verdadeira. E quando a gente fica pensando em sola escritura, somente do ponto de vista teológico, a gente vai continuar fazendo pergunta. Porque tem um tanto de pergunta na Bíblia que não tem resposta. Tem um tanto de pergunta na vida que não tem resposta. A Bíblia não fala de resposta, a Bíblia fala de propósito. A Bíblia fala de companhia, ela fala que Deus, insondável, intocável, inacessível, extrapolou toda essa realidade para vir tomar parte da nossa realidade.
É por isso que nós precisamos de somente a Escritura. É por isso que a nossa esperança precisa estar somente na Escritura. É por isso que a nossa história precisa ser escrita e desenhada a partir do que está escrito na Escritura. O que passar disso, queridos, dependendo do contexto, é anátema. Ou então é incompreensível. E o que é incompreensível para nós, queridos, é porque Deus não está preocupado que a gente venha saber. Tudo que a gente precisa saber acerca de nós e acerca do amor de Deus por nós está na Escritura.